A lição dessa semana nos dá um imperativo, coloca um imperativo diante de nós. Lembre-se, não se esqueçam. Do que não devemos nos esquecer, irmãos? O que devemos nos lembrar? Devemos nos lembrar da história. A lição falou sobre a história desde Noé, falou da história do povo hebreu, falou também da história da igreja cristã primitiva. Mas nós devemos dar atenção à história, dar atenção aos eventos positivos e aos eventos negativos da história. Os eventos positivos para que a gente possa se regozijar, comemorar e refazê-los se necessário, e os negativos para que a gente não faça mais. Há uma máxima no meio cultural que diz assim: quem não dá atenção à história cometerá os mesmos erros. Por isso, por exemplo, que os judeus e a Europa em geral, o povo em geral, o povo do mundo, não deixa esquecer do Holocausto, da perseguição e da morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Não pode esquecer. Por que que não pode esquecer? Para não fazer mais. É assim. Estudamos na lição sobre o arco-íris. O Senhor colocou o arco-íris após o dilúvio. Para quê? Para nos dar tranquilidade. O Senhor fez uma aliança unilateral, onde só ele tinha obrigações. E essa aliança não era só com seres humanos, era com todos os seres vivos. E vou pôr o arco. E ele disse com a sua gentileza: quando eu ver o arco, eu vou me lembrar da aliança que fiz com vocês, como se o Senhor esquecesse, como se ele pudesse esquecer, como nós esquecemos. Mas gentilmente ele diz assim: olha, eu vou me lembrar. Ele estava querendo dizer: lembre-se, quando vocês verem o arco, lembre-se que eu fiz um pacto com vocês de não mais destruir a terra por um dilúvio. A lição deu ênfase grande para a libertação do povo hebreu do Egito. E veja lá o texto de Deuteronômio 4:9 diz assim: guarda bem a tua alma para que não esqueças. Não esquecer do quê? O porquê que o povo hebreu não podia esquecer? Não podia esquecer do cuidado divino, do amor divino, do Senhor ter tirado aquele povo de uma nação, como diz o texto que lemos, com mão forte e braço estendido. Não esquecer de que eles haviam sido escravos e que eles tinham sido libertos e agora estavam para entrar na terra prometida. E a mensagem de Moisés permaneceu, mesmo depois que eles entraram na terra prometida, por longos séculos ainda. Para isso, eles estabeleceram uma Páscoa, um feriado nacional comemorativo da libertação. Mas vimos ainda que eles seriam muito abençoados com prosperidade material. E qual era essa prosperidade? Fartura, riquezas, casas, rebanhos. Iam ter tudo necessário, tudo o que fosse necessário para a sua fartura. Deuteronômio 8:11 diz o seguinte: no meio dessa fartura, guarda-te de não esqueceres do Senhor. Por que, irmãos, essa recomendação? Tanta fartura, tanta bênção, será que eles iam esquecer do Senhor? É nesse momento, irmãos, no momento de fartura, que é mais fácil se esquecer do Senhor, que muitos se esquecem do Senhor. Quando estão fartos, quando estão abastados, quando estão com fama, quando estão com dinheiro, esquecem-se do Senhor. Bênçãos materiais podem produzir orgulho, arrogância, prepotência. Bênçãos materiais fazem a hierarquização das pessoas pelas suas posses. Aqueles que têm mais são melhores, os que têm menos são piores. Totalmente contrário ao plano de Deus, que todos somos iguais, criaturas do Senhor. Se tem uma coisa, irmãos, que eu quero que fique conosco do estudo dessa lição, um conselho. Eu disse aqui um conselho da semana, mas é um conselho para a vida. Veja só, Deuteronômio 8, 17 e 18. Se o Senhor tem te abençoado, se você tem sido abençoado, se você não tem falta de nada,
se a tua família vai bem, se seus filhos vão bem, se você tem saúde, se você tem bens, você tem casa, você tem carro, você consegue viver de uma maneira digna, não vou nem falar de estar abastado, mas se você consegue viver de uma maneira digna, veja o conselho, Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me proporcionaram estas riquezas. Antes te lembrarás que o Senhor teu Deus é quem te dá forças para adquirires riquezas. Outra versão desse verso diz assim: não digas no teu coração, com a minha força e com o meu poder eu consegui as riquezas. Mas esse texto na minha Bíblia, ele está marcado com marca-texto e ainda está grifado em vermelho. Nós temos que cuidar, irmãos, nós temos que cuidar para sermos humildes como o Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos salvar, sendo Deus, veio a esse mundo para nos salvar. Humildade, irmãos. Humildade é o que conta. Veja só, humildade diante de Deus. Por que nós devemos ser humildes diante de Deus? Primeiro, irmãos, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso mantenedor, Ele que nos mantém. Ele que nos dá forças, como diz aqui o verso, nos dá força para adquirirmos qualquer coisa. Nos dá força para adquirirmos riquezas, nos dá saúde. Ele que nos dá o ar que respiramos. Na Covid, irmãos, nós vimos pessoas morrendo por falta de oxigênio. Um oxigênio gratuito, uma bênção trivial. Você já agradeceu, ou eu já agradeci pelo oxigênio? Quem sabe essas vezes, por conta da pandemia, muitos de nós agradecemos. O fato de poder usufruir do oxigênio que Deus nos dá a todos. Não dá, não suprime de ninguém. Dá a todos os seus filhos. Mas ainda mais que isso, irmãos, o Senhor Deus nos dá a possibilidade da salvação e da vida eterna. 1 Coríntios 5, 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, foi sacrificado para que eu possa ser salvo, para que você possa ser salvo. Então eu quero dizer para vocês o título da nossa lição. Lembre-se, não se esqueçam do amor de Deus, que providenciou tão grande salvação, o sacrifício de seu Filho unigênito, único da espécie, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Quero desejar a todos um feliz sábado, que Deus abençoe a todos e lembre-se, não se esqueçam, é o Senhor que nos dá todas as coisas.